antes da psicologia, de todos os tipos de produção, de interpretação de conhecimento sobre o mundo. Por quê? Qual foi o grande lance da ciência moderna de um modo geral, e aí da medicina, da biologia, das áreas experimentais principalmente? Elas construíram uma interpretação sobre o mundo fenomenal e deram a ela, a partir do método científico, um caráter de uma única verdade sobre o mundo. Que hoje a psicologia contemporânea, os novos filósofos, sociólogos e até os psicólogos com a cabeça mais aberta, estão querendo romper. Para dizer o seguinte, não existe uma verdade sobre o homem. Usou piercing do lado esquerdo, é gay. Ou, sei lá, gritou no meio da aula, né? É um disciplinado, maluco, qualquer coisa assim. Existem, na verdade, várias interpretações. Então, vários vieses de produção de conhecimento. Dentre eles, a filosofia, a psicologia, o pensamento, a filosofia oriental, e aí eu vou falar do pensamento ocidental, a religião. Então, a religião é um viés de produção de conhecimento. As religiões, eu diria assim. E aí, se a gente falar de uma grande cultura religiosa, vamos deixar a religiosidade de lado, a religião de lado. Vamos falar da religião, da cultura cristã. A cultura cristã, especialmente a religião católica, né, como cultura judaico-cristã, e especialmente a católica, produziram um conhecimento sobre o homem que ainda hoje é visto como uma única verdade. Então, quando a gente fala dos cristãos e dos católicos que estudavam e que estudam e falam sobre o homem, eles também têm visões parciais sobre o homem. Qual foi o exemplo que o senhor deu aí mesmo? Vocês estavam falando sobre Ratzinger, sobre... da ideia dele. Aí eu citei que já na época, já há muitos séculos atrás, os católicos já estavam admitindo essa ideia de... Mas então, eles não admitiam isso. Eles construíram, essa perspectiva que a gente precisa mudar, eles construíram, reafirmaram essa ideia, porque essa ideia se prestava à propagação dessa religião. Por quê? À medida que eu distingo esses dois mundos, e eu digo que, olha só, independente disso ser verdade ou não vamos discutir a verdade, vamos discutir a produção do conhecimento. Porque a psicologia também faz isso o tempo inteiro. E aí a religião cristã diz assim, não existe só esse mundo aqui não. Existe também um mundo etéreo, existe o céu, que a gente vai depois que morre. Quando eu crio essa outra, eu crio uma categoria psicossocial de paraíso, de inferno e de purgatório. Olha só! A gente pode até fazer um estudo e uma relação com a teoria do aparelho psíquico de Freud e de ego super-ego. Então, quando eu crio categoria de inferno, de céu, de purgatório, eu crio uma prospecção para o futuro. Olha só, não vale só para essa vida o que você faz, não vale só para cá o que você faz aqui agora. Vai valer para cá, mas vai valer para dizer se você vai para o céu ou para o inferno. Você tem como provar isso? Até hoje a gente tem? Vamos provar? Não tem. E um que fala isso, ai, olha que coisa linda, só vamos pro final, depois eu vou. Será que ele vai me atender agora? Quando ele cria essa categoria, ele, independente de ser verdade ou não vamos discutir, pode ser verdade ou pode não ser, mas ela tem uma função, que é o quê? Eu vou falar de uma maneira parcial, saibam disso. É uma interpretação parcial. Mas tem uma função, a gente estava falando tanto de domesticar, né? De domesticar comportamento. Porque aí eu vou criar padrão, eu vou criar uma moral de vida. Então, o homem ideal tem que viver assim, construir uma família assim, trabalhar assim, amar o outro assim, né? Para chegar lá. Para conquistar o céu. Vai pro inferno. Se não fizer, vai pro inferno. Esse discurso aparece bem claramente no filme Gladiador. Antes do combate contra uns germânicos, ele faz uma preleição com os soldados e fala claramente o seguinte: tudo que nós fazemos aqui, hoje, agora em vida, vai ecoar na eternidade. Se você vacilar, é para sempre. O discurso é claro. Partida, né, se a gente olhar outras culturas,
momento presente, eu estou concebendo a existência no momento presente, no momento daquele acontecimento, deixando de lado tudo que pode ter passado, considerando que o passado não existe em si, nem o futuro existe em si. E só existe o presente, percebe? Quando só existe o presente, eu não estou preso a nada. Eu não estou devendo a ninguém. Então, assim, socialmente falando, é interessante a gente ter dívidas, não é? Até economicamente falando também. Assim, socioeconomicamente falando, é interessante para a sociedade que algumas pessoas tenham dívidas. Olha só lá. O papo do cartão de crédito. Olha uma frase que o Jung falou muito interessante. Que tem, olha aí, para a gente começar a falar desse inconsciente coletivo. Então, vejam. Depois a gente vai voltar numa coisa lá que a Débora falou semana passada. Para chegar aqui. Mas ele disse assim: não posso provar a você que Deus existe. Mas meu trabalho provou empiricamente que o padrão Deus existe em cada homem e que esse padrão é a maior energia transformadora de que a vida é capaz de dispor ao indivíduo. Encontre esse padrão em você mesmo e a vida será transformada. Então ele está falando de uma categoria Deus que, segundo ele nos estudos dele, ele identificou que existe nesse inconsciente coletivo, né, que existe nesse inconsciente que é de todo mundo e que é capaz de mudar a vida do outro. Então, assim, independente se a instância Deus, se espiritualmente Deus existe ou não, mas essa categoria de pensar num outro que nos transcende, né, que possui um poder maior, às vezes é um arquétipo, né, é um símbolo que nos dá uma força transformadora de nós mesmos, que pode nos transformar, percebe? Então, assim, quantas vezes a gente acha que não vai conseguir e alguém fala assim, não, vai que, sei lá, Deus vai te ajudar, ou você vai fazer isso num processo de superação aos seus próprios limites. Olha que interessante. Então, independente, a gente não está preocupado aqui se Deus existe ou não. E Jung também não está preocupado com isso. Mas ele está preocupado com a potência de Deus na transformação da sua personalidade, do seu comportamento, percebe? Na concepção de Deus, na concepção da existência. Independente. Então, há uma existência psíquica à medida que ele existe simbolicamente. É doido isso, né? Sem falar que é um consolo tremendo, né? Porque já imaginou uma pessoa que é ateu, que deve ser um sofrimento de pensar que morreu tudo acaba, que a vida é finita, deve ser muito complicado, né? Mas isso é cultural também, eu acho, sabe? Sabe por que às vezes quando eu penso assim, ai, vocês não pensam isso não, quando morrer tudo acabar, vai ser bom que a gente vai descansar. Eu penso. Porque assim, deve ser a paz mesmo, assim, o escurinho, fechar os olhos e acabou. Eu ouvi muito relatos de pessoas idosas, assim, que às vezes eu ouvi dizendo assim, eu trabalhei muito com idosos. Agora eu já fico assim, eu acho que já vivi pra caramba, sabe? Eu já estava pronto pra ir, pra morrer. E eu pus até que cometer um suicídio, esclarece também. Eu já estava pronto pra ir, assim. Aí eu, na minha, né, completa indignação, como assim, de amor à vida? Como assim? Tem tanta coisa a viver. Eu pensei, não, eu já vivi tudo, agora eu queria descansar. Hoje eu compreendo mais isso. Eu acho que à medida que eu vou ficando mais velho, eu vou compreendendo mais. Mas talvez haja até um aspecto fisiológico da procura pelo descanso. De ver isso nos animais, né? Eu também acho que depende das suas... Por exemplo, agora você vai ter uma filha. Da outra potência de Então, vida. assim, você pensa o seguinte, não pode acontecer não, tem que outra garantir potência de que vida. ela chegar lá na frente, que Tem não outra. vou acompanhar. Isso também não tem a ver com a idade, vejam só. Não tem a ver com o tempo cronológico. Eu acho que tem a ver com como você viveu a sua experiência de vida. Tem gente que vai ter sentimentos. A gente tem relatos teóricos que, nossa, vários psicólogos, vários filósofos que viveram aos 30 anos e que construíram uma potência de vida. Você tem que construir, você falou a dívida, você tem
que ter a tua missão, né? E quando você tem missão, faz sentido. Agora, quando você tem uma vida vazia, aí tudo bem pensar. Mas às vezes não é vazia, às vezes ela já está completa para você. A gente não admite isso. Não é? Mas se você é uma pessoa que está sempre em busca, eu acho que o ser humano, ele tem que estar sempre inquieto, porque ele não domina tudo, ele não domina todas as coisas, ele não domina nem a origem dele. Então, assim, não existe. Uma coisa menos a gente acha. Depende do estado de espírito. Não, eu acho que você, quanto mais você... espírito que para você... Eu não acho que quanto mais você busca, menos você acha, não. Acho que quanto mais você busca, você descobre que você sabe menos. É isso que você acontece. Ela se contradizem e não completa, né? Eu acho que você acaba descobrindo, nossa, eu sei tão pouco. Isso é uma... Por exemplo, no outro lugar lá onde eu dou aula de filosofia, a gente estuda durante 7 anos no mínimo, e depois desses 7 anos eu cheguei a dar aula até esse último nível. E aí eu disse assim, nesse último nível as pessoas, olha só, vocês não chegaram agora, vocês pensam que vocês chegaram no final? Não, agora é que vai começar, porque vocês não fizeram, os 7 anos para trás vocês não estudaram nem metade do curso. Ai, não fala isso, coitada. Era assim, não, mas era. Matematicamente era. O número de apostilas que tinha dali pra frente era maior do que o número de apostilas que eles estudaram em 7 anos pra trás. Então, eu dizia assim, vocês estão na Mas já tinham passado 7 anos, tem que pensar. E assim, e chega no final, você sempre sabe que falta coisa ainda. Você sabe que você não sabe muito pouco. Então, acho que essa coisa de buscar lá pra frente, não sei. Pode ser que alguém se sinta completamente satisfeito, mas eu não sei se isso é uma coisa dele não reconhecer mais pra frente ou ele desistir, eu não sei. Não sei se é uma coisa dele simplesmente se cansar, como ela É que eu não sei pra frente, né? Se você acredita numa verdade absoluta, que é muito cristão, muito católico, muito relacionado a qualquer tipo de religião, não vai buscar outra verdade para verdade. Então o conceito não vai nem aceita, né? Aceita onde está. Está completo, não tem verdade. E a pessoa se sente completa. Eu acho que na ciência exata, né, biologia, química, mais técnica, você está buscando uma coisa e não você está buscando. Porque são milhares de mecanismos. E a própria ciência, as ciências exatas hoje, a física tem demonstrado muito isso. Da questão da imprevisibilidade e das diferentes interpretações. Então, a proposta hoje, se pensar criticamente a produção científica, a produção de conhecimento, é pensar na produção de interpretações sobre a vida, não na produção de verdade. Porque tem uma questão ideológica, sem dúvida nenhuma, a gente criar uma cultura que valorize a busca por uma verdade, por uma cura. Qual é a cura do câncer? Qual é a cura da depressão? Ou como se houvesse um tipo de depressão. Claro que existe, né, o fenômeno e o sintoma depressão como um sintoma de doença contemporânea, hoje, que tem sua generalidade. Mas quando você começa a estudar e a atender os depressivos, você vê, às vezes, a primeira sensação é de angústia, porque fala assim, eu estou lidando com depressões, eu estou lidando com autismos. Então não existe uma categoria, né? E aí vai existir uma cura. Infelizmente, sinto informar. Nós somos complexos demais para isso. Talvez uma cura de alguma coisa para você seja uma e para você seja outra. Talvez a cura para um depressivo seja ir viver o yoga e para o outro seja correr maratona. Não tem um caso de uma mulher, acho que passou na televisão, que ela tem uma questão cognitiva de memória, que ela não lembra bem das coisas e ela tem uma memória de curto prazo. Ela não tem uma memória, ela não consegue construir uma memória de longo prazo. O que é uma grande angústia, porque ela esquece tudo o tempo inteiro. Agora, não sabe mais nada. Como ela lida com isso? Ela é atleta, ela corre maratona. Ela vence grande parte das maratonas porque ela esquece que ela começou a correr há 2 horas atrás. E acha, e a cabeça dela, olha só a totalidade corpo e mente. A cabeça dela acredita que ela comecei a correr há pouco tempo. Então o corpo está em toda a potência da corrida. Olha que doido, gente. Então olha a coisa da energia. Você falou isso, Débora. Eu marquei ali semana passada. Da magnitude. Você não falou? Da magnetismo. Você falou que, né? era singularidade. E aí, como que essa energia que circula nesses corpos
né, no meu próprio corpo e entre os nossos corpos, é caracterizado por generalidade, o que a gente tem parecidos, por singularidade, que nos traz atrações e algumas vezes repulsas. Einstein falava muito disso. Muito disso, olha, a física estuda isso. A física quântica estuda isso, a física... Aliás, só um parênteses. A prova do Enem desse ano, a prova de física, não teve um cálculo. Toda interpretação. Eu achei ótimo. Que é conceitual. Sabia disso, Alexandre? Não. Toda interpretação. Maneiro. Um cálculo. Maneiro. Eu achei isso ótimo. Obriga a pensar, né? Quebrou o padrão dos alunos cursinhos nervoso, tremendo, né? Porque eu faço conta E nenhuma. também Mas já estão preparados para isso. mas olha só, o próprio tema da redação também quebrou. Foi legal o tema, foi o que eu Quer dizer, gostei. eu inicialmente achei péssimo, né? Tudo Não nada a me ver. lembro. Foi sobre o estatuto que aprovou Então, uma coisa- a propaganda para Isso mesmo, foi isso. Infantil. Então, eu Foi acho o- que foi- o tema, eu foi fui sobre a com propaganda minha infantil. filha, poxa, mas que tema, tanto tema. Depois eu pensei, não, gente, eles quebraram o padrão. Porque os alunos cursinho todos foram adestrados para fazer o quê? Política, falta de água. Muitos já vão com a interpretação pronta. Quando quebra, o que o cara tem que fazer? Pensar. Então, olha só. Ontem aconteceu isso na aula. Eu não me dei muita, eu não tive muita atenção porque eu estava fazendo a minha prática, mas a Raquel estava do meu lado. E eu não sei porquê, a Andréia virou para ela e falou assim, ela estava com alguma coisa ansiosa, alguma coisa. A Andréia virou para ela e falou assim, você não vai fazer a série tal, de todo mundo. Você vai fazer a série tal, acho que era de e não vai olhar no papel, você vai fazer calmamente. Aí, primeiro, o que aconteceu com a Raquel? Quebrou, porque ela estava pronta para fazer todas, né? Porque a gente não quer dever nada, então rápido, peraí, dá 2 segundos, não faz relaxamento agora, porque eu preciso completar. E, na verdade, existe uma série com sua generalidade, mas que deve atender a singularidade de cada um. Então, você pode completar sem fazer 2 ácidos, não tem problema, você completou a série que é importante para você. Né? Então, primeiro ela ficou assim. Depois, ela entrou na série, a série entrou nela, e nem parecia que ela estava mais ali do meu lado, e nem que tinha, estava lotada a sala, e nem que tinha uma sala lotada. Né? Percebe? Então, às vezes é preciso, como é que é? Descongelar, quebrar, para o cara parar e falar assim, não, preciso pensar. Sair do módulo do adestramento, sair do módulo das respostas prontas e considerar que esse cara que chegou aqui é um cara que tem uma história, lembra que a gente falou isso? Que tem uma personalidade, que tem uma energia, para falar da palavra mote de hoje, e que tem uma energia que é dele, mas também que é transformada nesse encontro, nesse lugar e nesse complexo de forças que acontecem aqui ao mesmo tempo.